No texto de João, no capítulo 8, nos versos 32, Jesus vai dizer aqui aos judeus que estavam conversando com ele, uma condicional que é a palavra se, né? Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, que é a palavra aletheia do grego, e as suas derivações, como ser sincero, genuíno, real, o que é correto, o que é válido, o que é fiel, o que é fidedigno, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. No oráculo de Delfos, na Grécia, existia na entrada no pórtico da entrada do oráculo, aquela grande frase que tornou-se célebre em relação a Sócrates: conheça a ti mesmo. Então, nós precisamos nos conhecer a nós mesmos. Existe um grande problema porque nós não conhecemos, na verdade, nem quem somos, nem conhecemos o outro. E Jesus vem com essa sua frase para aqueles judeus que criam nele ali, e para dizer que se vocês conhecessem, né, o que ele estava ensinando, a palavra, se eles permanecessem naquilo, vocês conheceriam a verdade, e a verdade iria libertar. E se nós nos conhecemos, nós podemos também ser livres. Mas é complicado porque a gente percebe que, se você pensar e fazer o seu pensamento e vindo, que se você não conhece você mesmo, seus desejos, o que você é, como é que você pode conhecer o outro? E depois nós temos também um texto interessante também nas escrituras gregas antigas, na filosofia no caso, que é o mito da caverna, de Platão. É uma metáfora, é uma tentativa de explicar a condição de ignorância em que os seres humanos vivem, que vivem os seres humanos no caso, apresentando pelos sentidos que existe e os preconceitos que nós temos. Esses preconceitos que impedem o conhecimento da verdade. São duas realidades. Nós sabemos no mito da caverna que existe um grupo de pessoas que estavam na caverna acorrentados, e eles tinham fogo atrás de si, e depois eles viam passar nas paredes do fundo da caverna as sombras, e eles achavam que aquilo lá era a vida real, a vida que eles tinham, que seria aquilo que seria a vida. Até que um deles consegue se libertar das correntes ali, das prisões, das cadeias, e vai para fora, e ele consegue ver então o sol, e ver que existe uma outra vida, e os homens que não eram sombras, né? E ele volta ali, ele entende que ele não pode ficar saber daquilo e deixar os outros lá ainda continuando na caverna. Então ele volta lá para a caverna e fala: olha, o mundo, a vida não é isso aqui só não, né? Existe o sol, existe pessoas, existe assim e tal. E pegam aquela pessoa, aquele rapaz, aquele homem que saiu para fora, e vão matá-lo, né? Porque ele estava indo contra tudo aquilo que eles acreditavam ali. Então você tinha duas realidades, que era a sensível, né? A que se percebe pelos sentidos do que eles viam ali, e a inteligível, que é o mundo das ideias, né? O primeiro, no caso sensível, é o mundo da imperfeição, e o segundo encontraria, na verdade, toda a verdade, né? Toda a verdade possível ao ser humano. Então Jesus está dizendo: olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, naquilo que eu tenho dito, vocês vão ser meus discípulos, e vocês vão ver a verdade, e a verdade ela vai libertar vocês dessa cadeia, do que vocês acham que é o certo, dessa caverna. Então eu aqui, usando o texto lá de Platão, do mito da caverna, e também usando a frase do oráculo de Delfos, conheça a ti mesmo, a gente vai trabalhar aqui um pouco com essa questão de João, no capítulo 8, 32 de Jesus: conhecereis a aletheia, e a aletheia, a verdade vai libertar você. Por que eu digo isso? Às vezes nós achamos que nós sabemos tudo, e a gente tem que entender que
que a gente não conhece e não sabe, na verdade, nada. Quando chega mesmo para a gente, na realidade, a gente vai entender que a gente não sabe nada. E nós temos um texto aqui de um dos grandes heróis da fé, né, um dos patriarcas, e eu vejo esses homens não como homens santos, não como homens infalíveis, eu vejo eles como homens. Eu vejo Abraão, eu vejo Isaac, Jacó, Davi, Jeremias, todos como homens, como eu sou um homem, cheio de erros, cheio de falhas, cheio de defeitos, que vão num processo da sua vida, num processo de crescimento, de envelhecimento, de idade e também de crescimento também de inteligência, de conhecimento, como eu falei, se aperfeiçoando e entendendo o seu contexto. Então o Jacó aqui, no caso, nós vamos trabalhar com o capítulo 32, que é a reconciliação de Jacó com o irmão dele, mas eu preciso contar um pouco antes a história do Jacó por cima. Jacó era filho do Isaac, que era filho de Abraão, portanto Jacó era neto de Abraão, e ele nasce junto com o seu irmão Jacó, Esaú. Esaú nasce primeiro, depois nasce o Jacó. E eles desde o ventre da mãe que brigam entre eles. Existia lá uma profecia de que o maior serviria o menor, ou seja, o Esaú serviria o Jacó. E num dado momento, quando o pai dele está para morrer, o Isaac, já velho, já cego já, inclusive, e o velho Isaac quer abençoar o Esaú. E nisso a mãe de Esaú e Jacó, que é Rebeca, ela gosta muito do filho Jacó e o Isaac gosta muito do filho Esaú. E ela faz lá uma falcatrua junto com o Jacó e enganam o Isaac e enganam também o Esaú. E depois vocês podem ler o texto aqui no Gênesis, que é mais explicado, eu estou apenas sintetizando aqui rapidamente. E eles então fazem uma falcatrua, enganam a Isaac com a comida que o Isaac gostava de comer, porque o Esaú sai para caçar, fazer a caça que o pai pediu para ele e abençoá-lo. E o Isaac abençoa o Jacó, achando que era Esaú. E isso faz uma grande revolta na vida de Esaú. Esaú quer matar o Jacó. Isso é a família. Então, olha só que família maravilhosa, a família do povo escolhido de Deus, na família dos patriarcas, o Fuá que é. E depois então o Esaú tem que fugir da presença o Jacó tem que fugir da presença de Esaú, e ele vai então para Padan-Aram, lá em cima no norte, na Síria lá, e ele passa quase 21 anos lá. E ali ele vai casar com Raquel, ele vai servir ao Labão, que é o cunhado dele. E este homem, depois desse tempo todinho, fica muito rico lá, e não se dá muito mais bem com o seu cunhado. Ele tem duas mulheres, a Raquel e a Lia. A Lia, a primeira esposa, e a Raquel, a segunda esposa, a mulher que ele amava. Tem lá os seus filhos, os 12 filhos no caso. E ele desce novamente para Canaã. E sem contar o caso depois da perseguição de Labão para ele e tal, eu estou já sintetizando que ele está lá embaixo, já quase chegando já embaixo no Val do Jaboque, para atravessar, para ir para a terra de Siquém no caso. E ele tem a notícia do que o irmão dele está vindo com 400 homens, e ele pensa que ele ia ser morto e a família dele também ser morta. Então ele passa uns presentes, né, gados, para presentear o irmão, para aplacar a fúria do irmão no pensamento dele. E ele fica ali sozinho, antes do Val do Jaboque, e a família dele passa, o gado passa, e ele fica sozinho. Tá? Então nós vemos ali um Jacó que no seu período de saída da sua terra, da casa do seu pai até Padan-Aram, ele para no local que nós chamamos de Betel, e ali ele tem um sonho, e ele então é avisado por Deus no sonho que Deus ia abençoá-lo. Então esse cara é um cara abençoado, ele é um cara que confia em Deus, é um cara que crê em Deus, só que nós vamos ver agora que não é muito bem isso. Ele está ali no Val do Jaboque, e o que acontece? Anoitece, o pessoal já tinha passado, e ele então vai estar sozinho, e ali ele começa a lutar com quem? A lutar com um homem. Diz o texto do capítulo 33, do verso 23, tomou os filhos de passar o ribeiro, fez passar tudo o que ele pertencia, passou todo mundo, o gado, a família, ele ficando ele só, no 24. E ele lutava com ele um homem,
até o romper do dia. Então passou a noite todinha ali na escuridão, o Jacó lutando com um homem. Aqui não diz que é um anjo, não diz nada, diz que é um homem, né? A noite toda, até de manhã. E o anjo, no caso, o ser humano aqui, o homem que quer que seja, o mensageiro, alguns chamam de anjo, mas aqui está dizendo que é um homem. Vendo que não podia lutar mais com Jacó, porque já está amanhecendo, ele vai e toca na articulação da coxa e desloca a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, lutando ali. Aí ele diz para o Jacó: olha, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Esse é o ser humano lá, o mensageiro, quem quer que seja, o anjo falando com Jacó. E Jacó responde: não te deixarei ir se não me abençoares. Você tem que me abençoar para que eu possa deixar você ir. Perguntou-lhe, pois, como te chama? Aí o anjo pergunta, o mensageiro, o homem pergunta: como é que você se chama? E ele fala: Jacó. Aí diz lá o mensageiro: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu-lhe ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava o Peniel e manquejava de uma coxa, ou de uma perna, no caso. Então ele vai e pergunta: qual é o teu nome? O ser pergunta para Jacó: é Jacó, né? Depois Jacó pergunta para ele assim: qual é o teu nome? Não, eu não vou falar meu nome para você, não te interessa o meu nome, né? Eu vou te abençoar e acabou. E você agora também não vai se chamar Jacó, vai se chamar Israel. Então Jacó, quando ele declara que o nome de Jacó significa enganador, trapaceiro, mentiroso, tudo isso que significa o nome de Jacó. Quando ele diz: como é que você se chama? Eu sou o trapaceiro, eu sou o mentiroso, eu sou Jacó. Eu sou isso. Não, agora não, você é príncipe, né? Príncipe de Deus, porque você lutou e você venceu. Então é interessante porque dentro da caverna, quando a pessoa lá sai da caverna e vai lá para fora, que seria o filósofo que tem um conhecimento, conhece a verdade, e ele volta para falar da verdade para aqueles seres, seus companheiros estavam presos e eles não aceitam. Aqui também nós vemos aqui uma escuridão, num lugar, num val, né, num buraco ali antes do Jaboque. O Jaboque é um rio que está na Transjordânia, e alguns dizem que significa ebulição, né? Ebulição. Então nessa ebulição desse rio, desse momento, desse local que estava Jacó, ele estava numa guerra terrível, ele estava lutando, né? Numa escuridão, porque não tinha luz, ele não sabia o que era, ele sabia que era um homem, ele lutava ali, agora ele não estava entendendo. Então é uma luta, né, talvez do conhecer a ti mesmo, para que nós pudéssemos depois, como nós vimos aqui, quando amanhece o dia, diz o texto que o sol resplandece para Jacó, no caso, né? Nasceu-lhe o sol quando atravessava o Peniel, né? Então Peniel significa face de Deus, que ele falou: não, eu falei com Deus face a face e não morri. Ele não viu o que era, né? Estava aquela escuridão. Então, nós estamos aqui numa situação em que um homem que se achava conhecedor de saber quem é Deus, e por todo o texto dele que ele sai, desde lá da sua casa do seu pai, na questão de Betel, que ele fala que verdadeiramente Deus mora nesse lugar aqui e tal, e depois ele vai para a terra do genro, e ali ele evoca várias vezes o nome de Deus, pedindo a Deus que abençoe a vida dele e tal. E então é um cara que conhece a Deus. E nós vamos ver então que não é bem isso, que ele tem que se tornar uma outra pessoa, então perceber, porque ele volta, ele está com medo do irmão, porque ele tinha feito algo de errado para o irmão, né? Ele tinha enganado o irmão, e quando ele vem e se coloca ali diante desse ser ali, que ele fala: olha, eu sou Jacó, eu sou esse cara mesmo, eu sou esse cara aí todo atrapalhado, todo zoado, eu sou esse cara. E se declarou, né? se mostrou quem ele era verdadeiramente. E o ser lá então vai dizer: não, você não é mais esse cara, você é um príncipe agora, porque você lutaste com Deus e você venceu, né? Então nós temos aí uma transformação em que nós podemos ver que a misericórdia de Deus, ela alcança todo tipo de pessoa, alcança as nossas vidas, aquilo que nós somos. Nós não nos conhecemos. Eu falo isso porque a gente já viu, eu creio que você já viu também, pessoas que
já com idade e cometem uns deslizes. Você vê uma pessoa, de repente, que é uma pessoa que tem um X comportamento por tantos anos e, de repente, principalmente no trânsito, aquela pessoa se transforma. E ela mesma diz, eu não me conhecia, eu não sabia que eu podia fazer isso, né? Então, nós não nos conhecemos. Então, nós precisamos nos conhecer. E antes de nos conhecermos, nós precisamos entender o que Jesus quer de nós, o que Ele está falando para que nós nos mantemos na sua palavra, porque Ele diz lá, se vocês estiverem na minha palavra, nos meus ensinos, vocês são os meus discípulos. E se vocês fizerem isso, se estiverem aqui, vocês são meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. E não só vão conhecer a aletheia, a verdade, como vão conhecer a sinceridade, o que é genuíno, o que é real, o que é correto, o que é válido, como também essa aletheia, essa verdade que eu estou falando. Não há verdade. Olha, antigamente teve na Copa do Mundo 2014, tinha um cara que fazia um programa que ele dizia, só hablo la verdade, né? Ou seja, só falo a verdade, só hablo la verdade. Não é só essa questão de falar eu sou verdadeiro, né? Porque a pessoa ela gosta de dizer que ela é verdadeira, mas quando as outras pessoas dizem para ela a verdade sobre ela, ela não aceita. Né? Não, é a verdade de Jesus, é a verdade que Ele recebeu do Pai, que Ele diz, olha, tudo que eu tenho, que eu falo, eu recebi do Pai, e do Pai recebi para vocês, eu passo para vocês poderem também aprender, né? Não é só de boca para fora, não é só de achar que eu sou o queridinho de Deus, de que Deus me abençoa como Jacó. Não, ele teve que ter um processo de transformação, um processo de conhecimento da realidade do que ele era. E naquele momento ali, no Val do Jaboque, ele então declara, eu sou isso, eu sou o Geraldo, eu sou atrapalhado, olha, eu sou terrível, eu sou carne de pescoço tal, mas eu sou isso diante de ti, né? E então Deus vai falar assim, olha, você não é mais isso. Você não é mais isso, você agora é diferente. E Jesus está dizendo a mesma coisa, daquilo que está falando aqui para Jacó, ele fala da mesma maneira com uma outra palavra. A verdade vai te libertar, você vai conhecer a verdade. Você então vai sair da caverna das sombras, ir para fora e ver o sol e ver a realidade. E você... talvez não queira Deus que isso aconteça, mas você não vai ser morto como aquele outro que voltou para a caverna para poder ajudar os outros e falar para eles, ó, vocês estão aí nas trevas aí, vocês estão nesse mundo e esse mundo aí não tem nada a ver com o mundo lá real, lá de fora lá. Vocês precisam se libertar. Então, o que Jesus veio fazer, o que Ele trouxe ao ser humano, à humanidade, foi a liberdade, né? A liberdade de poder se conhecer aquele que está falando, que é o seu Criador, aquele que te deu o sopro de vida, a realidade, a verdade dos ensinamentos dele. Então, conheça-se a ti mesmo. É o que estava lá no oráculo de Delfos, que procuram-se há anos, séculos, tentar resolver isso aí, e nós chegamos ao ponto de dizer, nós não nos conhecemos. Talvez a gente vá só se reconhecer, isso eu digo para aqueles que creem e acreditam naquilo que Jesus falou, e que nós possamos entender a miúde o que está por dentro de cada frase que Ele falou, para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância, uma vida válida, uma vida correta, não diante dos homens, mas diante de Deus, né? Saber quem nós somos. Tem um texto que Jesus fala para os fariseus, lá os saduceus, eu sei de onde eu vim. Olha só, ele conhece, ele sabe, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Vocês não sabem também, um outro texto aqui, da onde eu vim. Vocês acham que eu vim aqui da Galileia aqui, né? Não, vocês não sabem da onde, e nem para onde eu vou. E vocês também não sabem quem vocês são, mas eu sei, porque ele tinha um conhecimento, ele sabia de onde ele era, a quem ele pertencia, de onde ele veio, quem era o pai dele, né? Então nós estamos aqui no mundo muitas vezes sem nós nos apercebermos e achamos que sabemos tudo e conhecemos todas as verdades, e isso a gente vai ver e vai quebrar a cara, como aqui quebrou a cara o Jacó, e teve que então lutar com esse ser, foi tocado, né, aqui na coxa, aí você entende aqui na coxa como você queira entender, se você vai ser tocado no seu coração, na sua mente, na mudança da sua vida, naquilo que você vai falar assim, não, eu sou esse aqui mesmo, eu sou essa, Geraldo, sou essa porcaria mesmo, entendeu? E tem misericórdia de mim, tá? E você então tem as suas realidades, há duas realidades,
né? Aquela que você acha que é a certa, que você entende e que talvez não seja, e a realidade que é Cristo, que ele vem falar assim, ó, se você se manter na minha palavra, se você acreditar na minha palavra, se você estiver na minha palavra, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Num dado momento que Jesus fala para Pilatos, né, sobre a verdade, né, o Pilatos diz para ele assim, mas o que é a verdade? E vira as costas, não quer saber. E ele estava ali, a verdade estava ali. Jesus de frente para Pilatos, né? E Pilatos falou, o que é a verdade? E ele não quis saber, virou as costas. Você pode ter também o mesmo comportamento, a mesma atitude de Pilatos, virar as costas, que é a verdade, e sair fora. Tá bom. Agora aqui, também pela situação, obrigatoriamente, o Jacó teve que encarar a situação, o homem que lutou com ele, né? Me solta, não te solto enquanto você não me abençoar. Que seja essa a tua palavra também para Deus, Senhor, não te solto enquanto o Senhor não me abençoar, né? E ele foi então abençoado. Ele logo depois, ele vai cometer alguns erros, né? Mas no decorrer da sua caminhada, da sua vida, ele vai então percebendo. Você vê um Jacó lá no início, um Jacó que vai enganar o seu irmão e seu pai, e você lê o texto no final, você vai ver um Jacó que consegue entender e enxergar quem é Deus. Ele então vai abençoar os filhos que ele tem, e reconhecendo também que ele fez um monte de erro. Então que nós possamos, então, pela vida de Jacó, né, entender, e pelo aquilo que Jesus está falando para nós, se minhas palavras estiverem em você, né, se você é meu discípulo, você vai conhecer a realidade, a verdade, e você então vai ser liberto. Que Deus abençoe esse domingo, abençoe a semana que se inicia, logo mais um mês que se inicia, o mês de abril, rapidamente já passou fevereiro, e que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, e possa te abençoar, e que você possa conhecer a realidade.